Olá, bem-vindo a mais um 3x4. Hoje, o programa é um especial do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP. Antes de conferir o que separamos para você, conheça um pouco mais sobre o hospital, que completou 45 anos em 2012. Conhecido popularmente como Centrinho, o hospital se destaca no tratamento de pessoas com fissuras lábio-palatinas, que são aberturas no lábio ou no céu da boca. O problema atinge 1 em cada 650 bebês e é ocasionado pelo não fechamento dessas estruturas durante a gestação. Mas com sua ampla equipe multidisciplinar, o Centrinho foi além das fissuras. O hospital realiza também a reabilitação de várias outras anomalias craniofaciais e ainda de toda a parte da audição. Com 45 anos de atuação, o Centrinho já recebeu vários prêmios de qualidade e gestão pública, e os números do hospital comprovam esta excelência. Já são mais de 80 mil pacientes atendidos de todas as partes do Brasil, são quase 4 mil cidades cadastradas. A partir da década de 90, a instituição passou a ser também um local de ensino. Hoje, são mais de 700 especialistas, 100 mestres e 60 doutores formados pelo Centrinho. E é exatamente essa mistura de atendimento humanizado e pesquisas que você confere agora. No 3x4 especial do Centrinho, você vai ver um aparelho desenvolvido por especialistas do hospital e que reduziu o tempo do tratamento ortodôntico em quem tem estreitamento do palato. Uma técnica que zerou o índice de mortalidade em bebês portadores de uma síndrome rara, chamada de Pierre-Robin. E um programa intensivo de fonoaudiologia que está facilitando muito a vida dos pacientes portadores de fissura. Ao contrário do que alguns pensam, as fissuras não atingem somente os lábios. A maior parte dos portadores tem também um estreitamento no céu da boca. Um aparelho desenvolvido aqui no Centrinho diminuiu pela metade o tempo de tratamento ortodôntico nestes casos. Confira! Você sabe o que é palato? Se o nome é estranho, vamos falar de maneira mais clara. Estamos nos referindo à região popularmente conhecida como céu da boca. Mas agora, outra pergunta. Para que serve o palato? O palato é uma estrutura anatômica que separa a cavidade bucal da cavidade nasal. E é que o leigo conhece como céu da boca. Ele é formado por tecido ósseo e ele é revestido por mucosa, que é aquela parte vermelha que a gente vê dentro da boca, tanto no lado da cavidade bucal como no lado da cavidade nasal. Ele é recoberto por mucosa. Então ele é importante, ao acomodar bem a língua, ele é importante na função, na fala, na deglutição, o ato de engolir o alimento. E morfologicamente ele também é importante na estética do sorriso. E se a função do palato é tão importante, imagine só o tamanho do problema de doenças que atingem esta região. E é aí que surge o estreitamento do palato, enfermidade que prejudica principalmente a fala, a mastigação e a estética. Segundo dados do próprio Centrinho, o problema atinge cerca de 90% de quem tem fissura lábio-palatina e até 20% de quem não nasce com a fissura. Para corrigir este estreitamento, o tratamento nos portadores de fissura demora cerca de 1 ano, ou melhor, demorava. Antes, para fazer a expansão do palato, a gente tinha que usar primeiro um aparelho que abre paralelamente o palato, ou seja, os dentes, olha lá, a mesma quantidade que vai os dentes de trás, vai os dentes da frente. E depois a gente tinha isso, e esse procedimento dura 6 meses. Depois vinha um segundo aparelho, que a gente que é também convencional, que faz a expansão
exclusiva só na região anterior dos caninos. Então, com isso, com esses 2 procedimentos de expansão, eu conseguia a morfologia desejada, só que eu precisava de 1 ano. Com um aparelho desenvolvido no centrinho, este tempo foi reduzido pela metade. Trata-se do expansor ortopédico maxilar diferencial. Agora, o expansor diferencial, ele tem essa vantagem, ele consegue essa morfologia em um aparelho só, porque eu consigo expandir quanto eu quiser lá na frente e atrás. Eu consigo fazer uma maior expansão na frente do que atrás. E aí o procedimento vai demorar 6 meses apenas. É isso, é uma grande vantagem no hospital, onde a gente tem pacientes do Brasil todo. O aparelho tem 2 parafusos ajustáveis, o que permite conseguir uma variação de expansão em diferentes partes do palato. Quando a gente vai ativando, ele vai alargando, ele vai separando os dentes entre si, do lado direito e do lado esquerdo. E daí tem um efeito não só dentário, mas ele leva todo o osso do palato junto. Ele é um aparelho ortopédico. Então, olha, eu consigo abrir quantidades diferentes na frente e atrás, e aí é que é a vantagem dele, né? Estamos aqui com o Alan e com sua mãe Edna. O Alan realizou o tratamento com o novo aparelho e a mãe está me contando aqui que surtiu bastante efeito. É isso mesmo, Edna? É isso mesmo. Como eu sou de Jaú, né? Nossa, privilegiada. Gostei muito mesmo. E o que você sentiu que melhorou mais no uso desse aparelho? O sorriso dele, como ele se alimenta bem, comeu mais melhor agora. Ficou melhor. Os dentes dele normalizou mais o efeito. Ficou muito bom. Aprovado o novo aparelho? Aprovado. A eficácia do aparelho é analisada no doutorado da pesquisadora Rita Laures, que é orientada pela professora Daniela. Rita explica que, além de encurtar o tempo do tratamento, o objeto ainda reduz o aparecimento de efeitos colaterais. A compressão que o aparelho faz na tábua óssea que reveste os dentes, as raízes, ela é reduzida o tempo pela metade. Então nós podemos diferenciar a força na região anterior e na região posterior e diminuir essa compressão que poderia causar reabsorção óssea ou reabsorção dentária. Além disso, os efeitos de inflamação gengival, periodontais, né, que também são reduzidos pela metade, porque o aparelho fica menos tempo na boca, então o paciente fica menos suscetível a problemas periodontais também. O aparelho foi um dos vencedores na Olimpíada USP de Inovação 2011. Por conta do seu design inédito, já foi depositada a patente do produto. Nós tivemos bons resultados, né? Os que já foram avaliados após a remoção, percebemos que teve um efeito de expansão satisfatória em regiões distintas do palato, da arcada dentária, né? Então, aqueles pacientes que precisavam de mais expansão na região anterior, foi conseguida essa expansão e ao mesmo tempo também na região posterior, né? Cada caso necessitava de uma expansão individualizada. Então, nós pudemos observar um efeito satisfatório do aparelho. Eu acho que o impacto maior é a facilidade para o próprio profissional, a facilidade de tratamento, porque eu vou ter o efeito de 2 aparelhos em um aparelho e, sem dúvida alguma, o conforto para o paciente. Você sabe o que é a sequência de Pierre-Robin? Conheça um pouco mais sobre essa síndrome e saiba como o uso de uma simples cânula revolucionou o tratamento aqui no Centrinho. Gabriel mora em Indaiatuba, município paulista localizado a cerca de 90 quilômetros da capital.
Mas Gabriel tem outro endereço mais fácil de ser encontrado. Ele é um dos milhões que fazem parte da blogosfera. Mas o que diferencia Gabriel dessa multidão de blogueiros foi o tema que ele escolheu. Gabriel resolveu tornar público um problema particular para ajudar outras pessoas. É isso mesmo, Gabriel? Exatamente. A gente ficou sabendo, né, que minha filha, na verdade, durante a gravidez da minha esposa, a gente já sabia que algo não estava legal, né? A gente, em alguns exames, foi apontado a micrognatia, que nada mais é do que o queixo, né, retroposicionado. E aí, quando ela nasceu, a nossa sorte é que a gente estava num ótimo hospital em Campinas e eles já falavam, eles já apontavam como provável sequência de Pierre-Robin. E foi no Centrinho que Gabriel, pai da pequena Lorena, teve a ideia de criar o blog, que já existe há 2 anos. Eu tava batendo um papo com outro pai, né, que tava na mesma situação que a nossa também. A filha dele também tinha Pierre-Robin e aí a gente batendo um papo, eu falei assim, pô, Paulo, eu acho que eu vou, a hora que eu voltar pra casa, eu vou começar a escrever, eu não achei nada na internet. Ele falou, eu também não, a gente só acha, né, literatura mesmo, você não acha nada assim mais real, eu não achei ninguém que tivesse esse problema ainda, tal. Aí eu voltei pra casa e aí eu dei início ao blog, que na verdade aí já dá pra contar boas histórias aí de tudo que a gente passou. Além de narrar as dificuldades e vitórias da família ao longo do tratamento, o blog explica sobre a doença chamada Pierre-Robin. Mas e você? Sabe o que é esta síndrome? Pierre-Robin é aquele bebê pequenininho, né, recém-nascido, que nasce com o queixinho pequeno para trás. Em função disso, a língua cai para trás e obstrui as vias respiratórias. O bebê não consegue respirar. Existem diferentes graus de gravidade, desde um leve desconforto respiratório até graves crises de asfixia. Se não houver uma intervenção médica, esse bebê pode ir a óbito. Desde que foi diagnosticada com Pierre-Robin até hoje, o tratamento de Lorena é realizado no Centrinho. O hospital já atua na área há mais de 30 anos. Há muitos anos atrás, a gente realizava um procedimento cirúrgico. Como a linguinha caía para trás, pensava-se que anteriorizando essa língua, puxando essa língua para frente e fixando no lábio inferior, essa criança melhoraria dos sintomas. Realmente, alguns bebês melhoravam, mas tinham muitas complicações. Muitos, a língua soltava, principalmente os casos graves, que a língua estava muito tracionada para trás, porque a micrognatia era muito importante, e soltava. Outros, o lábio ia para trás junto com a língua e também não resolvia. Mas em todo este tempo, houve mudanças significativas. Uma das principais foi o uso da cânula nasofaríngea, que revolucionou o tratamento do Pierre-Robin no Centrinho. A partir de 1999, a gente começou a estudar. Foi uma tese, né? A gente começou a estudar e nós vimos que poderia ser feito alguma coisa. Por exemplo, a introdução de uma cânula, que vai da narina até atrás da língua, por isso que chama nasofaringe, porque fica ali na faringe, ela não é introduzida lá dentro, ela fica até... Então, com isso que segurava a língua, anteriorizava a língua e a criança passava a respirar através da cânula. E nós vimos que isso foi o ovo de Colombo. As crianças passaram realmente a melhorar com isso, inclusive os casos graves. Para o uso desta cânula, o hospital dá um treinamento aos familiares. É o caso de Lucineide, mãe do pequeno Lucas Vitor. Ela aprendeu em um dia e no outro já mostrava tranquilidade para manusear o equipamento. As enfermeiras me passaram, né, como que fazia a posição da cânula certinho, passar o olhinho, fazer a fixação. E ontem à tarde eu passei. Vi que era mais fácil do que eu pensava e agora também. Os pacientes começaram a chegar ao Centrinho na década de 70. Nas décadas de 80 e 90, o índice de mortalidade desses bebês era de aproximadamente 30%. A partir de 2003, com o avanço de novas tecnologias, esse número reduziu para 0. Essas crianças, elas têm um prognóstico excelente.
Por quê? Esse queixo cresce, essa língua vai para frente, né? Ela não precisa ficar com cânula muito tempo. É só dar uma boa alimentação, dar um suporte para essas crianças, né? Respiratório com a cânula, alimentar com uma dieta especial. Esses bebezinhos, em torno dos 3, 4 meses de idade, não estão precisando mais da cânula, ou até antes. E esses bebês são bebês inteligentes, têm um excelente desenvolvimento neuromotor. Tem crianças que, se você olhar a foto, nem micrognatia tem mais. E são crianças que estão inseridas na escola, inteligência normal. Então é muito gostoso trabalhar com esses pacientes, porque eles têm, assim, é muito gratificante. Para finalizar, que conselho você daria, que você diria aos pais que descobrem no momento desse, que descobrem que o filho tem um probleminha desse? Fácil não é. E não é mesmo, tá? Se falar que é fácil é mentira. Mas assim, cabeça erguida, entendeu? Família, isso é muito importante também. Os amigos verdadeiros, né? Do lado. E é assim, cara, é você tentar não se desesperar. Eu sei que é quase impossível dar um conselho desse numa situação dessa, entendeu? Mas eu acho que esse é o caminho. Seu filho nasceu com uma fissura lábio-palatina. O que fazer? Quais os primeiros cuidados a serem tomados? Pensando nisso, o Centrinho desenvolveu um DVD para sanar essas dúvidas dos pais. Eu fui conversar com a organizadora desse material para entender melhor. Confira como foi esse bate-papo. Professora, eu queria saber como nasceu a ideia desse projeto. O projeto foi uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do Centrinho. A ideia era trazer para a instituição um programa de telemedicina e telesaúde, à semelhança do que vem sendo feito na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Então nós montamos assim o primeiro DVD, que a gente espera que seja o primeiro de uma série, em que são abordados os primeiros cuidados que devem ser dados às fissuras lábio-palatinas. Então o público-alvo são os profissionais e não os pais? Na verdade são ambos. A ideia original é multiplicar a informação, levar a informação básica, ainda que muito básica, para aqueles agentes que trabalham junto à comunidade. Postos de saúde, núcleos que atendem, que têm equipes de informação para atendimento de fissuras. E quais alguns temas que estão contidos nesse DVD, professora? Bom, a ideia é primeiramente mostrar o que é a fissura e depois mostrar os cuidados básicos relativos, por exemplo, à alimentação, os cuidados de higiene, cuidados relacionados à dentição, higiene bucal, inclusive, no sentido de evitar o aparecimento de cáries, enfim, informações dessa natureza que possam responder às questões básicas apresentadas pelos pais. E um centro de saúde, um centro comunitário, um pai que deseja adquirir esse DVD, como que ele deve proceder, professora? Esse projeto ele é gerenciado hoje pelo Serviço Social do Hospital e pela Profis, que é uma entidade vinculada ao hospital. E ele é vendido num preço simbólico para aqueles que tiverem interesse. Como você já deve ter percebido, o Centrinho recebe pessoas do Brasil todo. É por isso que o hospital desenvolveu um programa de terapia intensiva fonoaudiológica que está amenizando muito esse problema da distância. Lene veio do Pará com sua filha, a pequena Camille, de 4 anos, para fazer o tratamento de fissura lábio-palatina no Centrinho. São mais de 2.000 quilômetros até Bauru, uma viagem que de ônibus dura cerca de 3 dias.
E como o tratamento é longo, uma viagem só não é suficiente. Além da parte cirúrgica, existem também outros passos importantes a serem percorridos. Um deles é a terapia fonoaudiológica. Hoje em dia, com as modernas técnicas cirúrgicas, se um paciente for operado na idade considerada ideal, que é por volta dos 12 meses de idade, a chance dele ter um problema de fala é muito pequeno. Mas, infelizmente, nós temos aqueles que ainda operam tardiamente, aqueles que operam muitas vezes com cirurgiões que não conhecem as técnicas mais adequadas, né? E aí a boca e o nariz acabam ficando acoplados e eles aprendem a falar com escape de ar nasal, escape de som pelo nariz, e aí é conhecido como fala fanhosa. E como o Centrinho atende pessoas do Brasil todo, como a pequena Camille, para amenizar este problema da distância, o hospital desenvolve desde 2003 um intensivão de terapia fonoaudiológica. Nós proporcionamos, né, as terapias diárias, várias terapias curtas ao longo do dia. Nós temos supervisores que fazem os exercícios com eles fora da terapia. Nós proporcionamos terapias em grupo, de acordo com a faixa etária, mesclada às terapias individuais, que é justamente para dar essa imersão ao processo terapêutico. A fonoaudióloga explica que, pelo pouco tempo, o intensivão terapêutico tem algumas limitações. Isso não quer dizer que em 10 dias, que em 15 dias a fala vai ficar normal, não é isso. Mas nós vamos conseguir muitas vezes entender todos os fatores, né, que estão muitas vezes impedindo que esta fala melhore totalmente. Nós temos nesse meio de tempo recursos para já intervir, tanto do ponto de vista da terapia propriamente dita, como muitas vezes aumentar o bulbo de uma prótese, ou conversar com o cirurgião plástico para pensar numa cirurgia secundária. E o intensivão não é só para os pacientes. Os fonoaudiólogos dos locais de origem deles acompanham o processo pela internet, mas há até aqueles que preferem vir junto a Bauru. Estamos aqui com a Matilde, uma fonoaudióloga do Rio Grande do Sul, que veio aqui no Centrinho acompanhar uma paciente. Matilde, o que você está achando dessa experiência? Eu estou achando uma experiência muito rica para o meu trabalho lá em Porto Alegre, que não tem determinadas técnicas que eu estou aprendendo aqui. Então vai levar muita coisa para ajudar no acompanhamento da paciente daqui para frente? Vou levar uma bagagem razoável e estudar bastante para melhorar o meu trabalho. E em 2011, o projeto teve outro ponto positivo, que foi a participação de alunos de fonoaudiologia da FOB no atendimento desses pacientes. O dado é da Ana. E lembra da Lene e da pequena Camille do começo da reportagem? Mais do que a avaliação positiva dos fonoaudiólogos, são elas que mostram que o trabalho está no caminho certo. Lene, resultado 100% positivo, né? O trabalho do pessoal está aprovado aqui, né? Aprovadíssimo. Inclusive, eu tenho muito que agradecer também, né, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse trabalho importante e também parabenizar todas elas, né, pelo desempenho, agradecer por tudo, pela oportunidade que ela me deu para ela. E tudo de bom, e se precisar, estou aqui de novo. Apesar da distância ser muito, que é 3 dias de viagem, mas tá bom demais, não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer. O Dudu caiu. Isso. O gelo é gelado. O gelo é gelado. O 3x4 especial do Centrinho fica por aqui. Você pode acompanhar pela internet nossas edições anteriores ou enviar alguma sugestão. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!